Olá, crianças! Tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Eu estou com muitas saudades de todos vocês, terceiro ano, tá bem? Bom, vamos lá começar. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar da nossa unidade 2. Vamos continuar a nossa unidade 2 do nosso livro de língua portuguesa, tá bem? Lá hoje no nosso livro, nós vamos trabalhar a página 59. Peguem lá no livro de vocês. A gente vai estar acompanhando juntos, tá bem? Eu com o meu livro e vocês com o livro de vocês, como se a gente estivesse lá na sala de aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar a página 59. Na página 59, nós vamos fazer o estudo da escrita. Vamos falar das palavras com S e SS. Então, o livro vai estar trazendo pra gente atividades que vão trabalhar palavras com S e SS. Primeiro, antes de tudo, vamos relembrar como é a família do S junto às vogais? Vamos lá. Sa, sé, si, só, su, são. Repararam? O som do S é esse. Sa, sé, si, só, su, são. Então, a partir disso, vamos começar a falar um pouquinho quando a gente vai usar palavras com S e SS. Antes de tudo, quando a gente faz palavras que iniciam com S, sempre vão ter o som do S mesmo, o som da família do S, que foram esses que eu fui falando para vocês. Então, se eu tenho a palavra sapato, olha lá, teve som de sa, então teve som de S, sapato. Se fosse a palavra selo, olha lá, teve som também de sé, selo. Se fosse a palavra sino, olha lá também, si, teve som de si, sino. Então, todas as palavras, quando se iniciam com S, vão ter som de S. Quando é que eu sei quando eu vou usar S e SS no meio da palavra? A gente já falou do S lá no início, ele sendo a primeira letrinha da palavra. Agora, a gente vai descobrir como é que a gente vai utilizar um S só e dois S's no meio da palavra. Primeiro, vamos falar do S, sozinho, só apenas um S, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar algumas palavrinhas para reparar o som dessas palavras e para poder descobrir se vai ser um S ou dois S. Observem a palavra, escutem. Casamento. Casamento. Repararam o som? Casamento. Esse som parece ser som de Z, não é mesmo? Mas a palavra casamento é escrita com apenas um S. Então, essa é a dica. Quando a palavrinha, vocês falarem ela e observarem que tem som de Z, é porque eu vou usar apenas um S. Casamento teve som de Z, fez som de ZA, então eu utilizo apenas um S. Vamos ver um outro exemplo. Casa. Olha lá o som. Casa. Teve som de Z de novo. Mas a palavra casa é escrita com S. Então, se tem som de Z, eu já sei que eu vou colocar apenas um S. Então, quando tiver esse S entre vogais, eu já sei que é apenas um S. Se ele tiver som de Z, a palavra casa teve som de Z, então utilizo apenas um S. Outra palavrinha, música. Olha lá o som, música, Z, teve som de Z.
Então, se teve som de Z, eu vou usar apenas um S. Então, sempre lembre dessa dica. Falem a palavrinha. Se vocês estiverem com dúvida de escrever na hora lá, fala a palavra ou fala na mente e repara o som. Se tiver som de Z, eu já sei que a palavra vai ser escrita com apenas um S. Tesoura. Olha o zó. Tesoura. Então, já sei que a palavra tesoura vai ser escrita com apenas um S, porque tem som de Z. Então, sempre que tiver som de Z lá nessa palavrinha, eu vou usar apenas um S, tá bem? Então, sempre falem a palavra para poder lembrar se vai ser com S ou dois S. Então, se eu já sei que quando a palavra tem som de Z, eu vou utilizar apenas um S, então como é que eu vou saber quando é dois S? Vamos lá. Quando a palavra tiver som de S, normal, Sa, Se, Si, Só, Su, São, eu vou utilizar dois S's. Então, se eu reparar lá, quero descobrir como é que se escreve a palavra. E eu sei que esse S vai aparecer lá no meio, não é no início. E aí, tem som de S normal. Sa, Se, Si, Só, Su, São. Então, eu já vou saber que eu vou utilizar dois S's. Vamos lá, por exemplo. A palavra passado. Olha lá. Passado. Teve som de Sa. Então, teve o som do S normal. Som do S mesmo. Sa. Então, como teve som de Sa, eu vou utilizar dois S's. Então, a palavra passado, eu escrevo com dois S's. Pa, S-S-A, Sa, D-O. Passado. Tá bem? Outra palavrinha, vamos lá. Massa. Olha lá, prestem atenção no som. Massa. Teve som de S. Sa. Então, eu já sei que a palavra massa é escrita com dois S's. Assado. Olha lá. Assado. Teve som de S também. Então, eu já sei que a palavra assado vai ser escrita com dois S's. Então, crianças, sempre prestem atenção e lembrem dessas dicas. Se a palavra tiver som de Z, eu já sei que ela vai ser escrita com apenas um S. Se tiver som de S, normal, Sa, Se, Si, Só, Su, São, a palavra está sendo escrita com dois S's, tá bem? Então, lá no livro de vocês, ele vai estar trazendo algumas atividades que vão ser relacionadas a isso. Atividades para vocês estarem praticando quando vai ser um S só e quando vai ser dois S's. Então, aqui no nosso livro, a gente vai estar fazendo as atividades da página 59, tá bem? Que é a primeira página que vem falando sobre S e SS. A página 60 também, que continua as atividades. E a página 61, tá bem? Então, olha que até aqui embaixo vai ter um quadrinho que vocês vão ter que estar respondendo, olha lá. Palavras, organize o quadro com palavras da atividade anterior. Vocês vão observar aqui as palavras da atividade anterior para poder colocar aqui no quadro e organizar no quadro. Então, olha o quadro como está dividido. S com som de Z. Então, vocês vão lembrar lá. Quais são as palavras com S e som de Z? Eu vou usar quando? Quando for dois S ou um S só? Um S só. Então, palavras com som de Z são palavras que têm apenas um S. S com o som de S normal, de sopa. Olha lá. Então, é porque esse S está no início. Olha, ele até coloca um exemplo. Sopa, só. Então, são palavrinhas que têm o S, o som do S normal. E aqui, palavras com dois S. Vocês já sabem também, né?
Quando for palavras com 2 S, o som vai ser de S também, normal. Sa, se, si, so, so. Então, não se esqueçam dessa dica. Quando tiver som de Z, um S. Quando tiver som de S, normal, 2 S. Tá bem? Então, vocês vão estar realizando essas atividades do livro de vocês mesmo, tá bom? Eu não vou estar mandando guia de estudos e nem a atividade extra. Vocês pratiquem fazendo essa atividade no livro. E assim que a gente terminar a nossa unidade 2, eu vou estar mandando uma atividade e um guia de estudos para vocês estarem relembrando os assuntos e fazer uma atividade de revisão para relembrar tudo que a gente estudou nessa unidade, tá bem? Então, estudem em casa, realizem as atividades do livro, pratiquem aí em casa, mas também estudem, mas também relaxem um pouquinho, tá bem? Sei que estamos vivendo num momento difícil, mas tudo vai se resolver. Um grande beijo para vocês e até no próximo vídeo. Até logo!